Você cresceu ouvindo que trabalhar duro era a chave, que esforço era igual a caráter, que quem se esforça um dia será recompensado, que o suor limpa a alma e o cansaço honra o destino. Mas e se tudo isso for apenas uma história bem contada? Um conto de fadas repetido até parecer verdade, mas escrito não para libertar você, e sim para mantê-lo sob controle. A sociedade adora o trabalhador incansável, aplaude o homem que acorda cedo, que se mata de trabalhar, que nunca para, mas raramente entrega poder a ele. O trabalhador, na maior parte das vezes, é celebrado, até se tornar descartável. E quando isso acontece, o mesmo sistema que o exaltava como exemplo de virtude, o substitui sem hesitar. Existe algo profundamente maquiavélico nesse cenário. Maquiavel compreendia que as virtudes públicas nem sempre têm raiz na verdade. Elas são, muitas vezes, ferramentas de manipulação. Ser visto como virtuoso, para ele, não significava ser virtuoso, significava parecer ser. E a imagem do trabalhador que tudo suporta, que nunca reclama, que se sacrifica pelo bem coletivo, é uma dessas máscaras. Uma bela fachada que esconde uma engrenagem silenciosa de submissão. Porque existe um detalhe que raramente é dito em voz alta. Virtude sem estratégia é um convite à exploração. E esforço cego é o tipo mais perigoso de virtude, porque se disfarça de honra enquanto entrega sua vida nas mãos de quem pensa mais do que você. Pense nisso. Quando foi que a exaustão virou símbolo de moralidade? Quando foi que se matar de trabalhar passou a ser visto como algo nobre? Não há nada de errado com o esforço em si. Mas quando ele se torna critério de valor humano, quando definimos se alguém merece algo com base no quanto ele sofre, estamos alimentando uma lógica profundamente distorcida. Uma lógica que privilegia o sacrifício pela forma e não pela eficácia. Que aplaude a dor sem perguntar pelo destino. Maquiavel diria: virtude, quando não é útil ao resultado, não é virtude, é ingenuidade. O camponês pode ser o mais honesto, o mais dedicado, o mais leal, mas se ele não entende o jogo, se ele não vê além do campo, ele será sempre usado por alguém que entendeu primeiro. A moral sem visão é um véu, e o esforço sem clareza é uma gaiola dourada. Por trás dessa exaltação ao trabalhador está um sistema que aprendeu a transformar suor em silêncio. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para questionar. Quanto mais você se esforça, mais fácil se torna manipular sua narrativa. Porque você acredita que está construindo algo, quando na verdade está sendo conduzido, degrau por degrau, para lugar nenhum. É exatamente aqui que mora a armadilha. A cultura do esforço não te recompensa com liberdade. Ela te recompensa com distração. E se você não perceber isso a tempo, acaba gastando sua juventude tentando subir uma escada que nunca foi sua, enquanto o verdadeiro jogo acontece em outro andar. Na Florença de Maquiavel, o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos dos que mais suavam. Os que mandavam na cidade não estavam na praça. Estavam nas sombras, observando, pensando, movendo peças que ninguém via. Enquanto o povo se perdia no esforço visível, eles cultivavam o invisível. Enquanto o povo se orgulhava da sua dor, eles acumulavam alavancagem. E quando a hora certa chegava, bastava uma decisão, uma assinatura, um olhar, e tudo mudava. Isso não é apenas história, é estrutura, é lógica do poder. E ela não mudou. O trabalhador mais esforçado não é o que mais influencia, é o que mais depende, o que mais se doa, o que mais sofre para provar que merece. Quando na verdade quem manda não precisa merecer, precisa entender. Entender o jogo, entender a percepção, entender como o mundo funciona por trás do esforço. Você pode passar a vida acreditando que vai ser reconhecido pelo quanto aguenta,
Mas o jogo real não valoriza quem aguenta mais, valoriza quem joga melhor. E isso fere, porque mexe com tudo que você aprendeu, com os conselhos da infância, com o que seus pais diziam, com a cultura do sacrifício, da superação, do chegue antes, saia por último. Mas ser o último a sair não te torna o primeiro a mandar. Só te torna previsível, visível, substituível. Maquiavel não celebraria a sua dedicação. Ele perguntaria: para quem você está trabalhando? Porque enquanto você luta para subir, alguém já mapeou o seu caminho e está decidindo onde ele termina. Você foi treinado para agir, não para planejar. Treinado para cumprir, não para questionar. Treinado para se orgulhar do esforço, não para analisar se ele faz sentido. E quando esse padrão se instala, o trabalhador se torna cúmplice da sua própria prisão. Ele não percebe que está sendo manipulado porque acredita que está sendo virtuoso. Ele não vê os grilhões porque eles têm o formato de disciplina. Ele não percebe a estagnação porque o movimento constante o engana com a sensação de progresso. Afinal, é difícil perceber que está preso quando você está sempre correndo. E é por isso que a ilusão do esforço como virtude moral é tão perigosa. Porque ela seduz você com a ideia de que basta tentar mais, fazer mais, aguentar mais. Mas nunca te permite parar, nunca te permite pensar, nunca te permite observar quem realmente decide o jogo. Se a sociedade realmente valorizasse o trabalhador, ele não seria o primeiro a ser descartado. Se o esforço fosse suficiente, os mais cansados estariam no topo, mas não estão. E nunca estiveram. O topo pertence aos que entenderam algo que você ainda está aprendendo. Esforço é apenas uma parte do jogo, e muitas vezes é a parte que mais distrai. É a parte que te mantém ocupado, exausto, leal e previsível. O esforço sem estratégia é uma moeda barata. Serve para manter você em movimento, mas não para fazer você subir. Você pode continuar acreditando que moral está em fazer mais. Ou pode começar a entender que no mundo real, moralidade sem resultado não constrói nada, apenas mantém a engrenagem girando. E quem gira, mas não decide, está apenas servindo. Seja honesto consigo mesmo. Você quer ser respeitado por sua dedicação ou lembrado por sua transformação? Você quer ser o exemplo do esforço ou o autor da mudança? Porque o primeiro é celebrado, mas raramente liberto. O segundo, às vezes, é odiado, mas sempre incontrolável. O mundo está cheio de homens que morreram com honra, mas nunca tocaram no poder. Que trabalharam até o fim, mas nunca moveram o jogo. E essa é a tragédia do esforço sem visão. Ele pode preencher sua vida, mas esvaziar seu legado. Você pode continuar acreditando que o esforço é o destino. Ou pode começar a ver que ele é apenas o ponto de partida. O esforço é a ferramenta, não o trono. Ele não te define, a não ser que você aceite viver como peça de um sistema que premia quem joga, não quem se doa. E esse é o momento em que você escolhe seguir correndo no círculo, ou sair da trilha e começar a construir o seu próprio tabuleiro. Porque o mundo não coroa quem mais se entrega, coroa quem mais entende. E essa é a primeira lição de quem está pronto para sair da ilusão do esforço e entrar no jogo real do poder. O que acontece quando aquilo que você mais valoriza se transforma naquilo que mais te aprisiona? No mundo moderno, o esforço não é apenas incentivado, ele é exigido. Não como uma escolha estratégica, mas como uma identidade. Se você não está exausto, você não está se esforçando o suficiente. Se não está sempre ocupado, parece preguiçoso. E se você ousa descansar, é acusado de estar ficando para trás. Mas a pergunta que poucos fazem é: ficando para trás de quê? Quem definiu esse ritmo? Quem lucra com sua pressa? Maquiavel entenderia esse jogo com perfeição.
Ele sabia que o verdadeiro poder raramente precisa se mostrar como força bruta. A dominação mais eficaz não acontece pela imposição direta, mas pela manipulação sutil da percepção. Não é o chicote que prende o homem, é a crença de que ele deve carregar o peso. É exatamente isso que o culto ao esforço produz. Uma massa de indivíduos obedientes, ocupados, previsíveis. Pessoas tão convencidas de que seu valor depende do quanto suportam, que nem percebem que estão sendo usadas. Elas mesmas reforçam a própria prisão, acreditando que é um templo de honra. O sistema não precisa te forçar a trabalhar duro. Ele só precisa fazer você se orgulhar disso. É uma engenharia brilhante e cruel. Quanto mais você se esforça para provar seu valor, mais se afasta da capacidade de perceber quem está realmente no controle. O esforço constante sequestra sua atenção. Quando você está correndo o tempo inteiro, você não consegue olhar para o lado, muito menos para cima. Você se torna eficiente, mas não percebe que está sendo eficiente dentro da estrutura de outro alguém. Você se torna confiável, mas só porque não representa ameaça. E esse é o ponto central. O esforço contínuo torna você inofensivo. Pense nos ambientes em que o esforço é mais celebrado. Fábricas, escritórios, salas de aula, plataformas digitais. Todos lugares onde o valor é medido por produtividade, por presença, por disponibilidade. Mas em nenhum desses lugares o trabalhador decide as regras. Ele apenas executa. Ele mantém a máquina girando, mas nunca constrói a máquina. Maquiavel alertava que o controle não precisa parecer controle. O príncipe mais eficaz não é aquele que oprime abertamente, mas aquele que leva o povo a desejar a própria obediência. A forma mais sofisticada de poder é aquela que opera sem resistência, porque a resistência foi anulada antes mesmo de nascer. E é isso que o culto ao esforço faz. Ele elimina a rebelião na raiz. Ele transforma a obediência em virtude. O trabalhador que se mata de tanto trabalhar se sente moralmente superior. Ele acredita que está fazendo a sua parte, que o mundo precisa dele, que o sucesso virá mais cedo ou mais tarde como recompensa divina. E por acreditar nisso, ele não questiona, não investiga, não organiza, apenas executa. Agora pare e pense, quem se beneficia disso? Quem lucra com uma população exausta demais para pensar? Quem avança quando milhões de pessoas estão presas a jornadas infinitas, acreditando que um dia serão recompensadas? Quem molda o mundo enquanto os outros apenas reagem a ele? A resposta é simples: os que não estão correndo, os que estão sentados, analisando, os que não são movidos pela urgência de provar nada, porque já entenderam que o jogo não é sobre esforço, é sobre estrutura. Eles não jogam dentro do sistema, eles desenham o sistema. Enquanto você entrega seu tempo, seu foco, sua energia, sua juventude, eles observam onde isso tudo está sendo depositado e reorganizam as regras para manter o seu esforço útil para eles, mas inútil para você. E é aqui que você precisa começar a desconfiar. Quem te ensinou a se orgulhar de estar sempre ocupado? Quem definiu que descanso é preguiça? Quem plantou a ideia de que se você não está sofrendo, está fazendo algo errado? Será que essa ideia nasceu mesmo de sabedoria popular? Ou será que ela foi estrategicamente cultivada, geração após geração, por estruturas que precisam da sua obediência para continuar funcionando? Você foi ensinado a pensar que o esforço é um bilhete para a liberdade. Mas nunca te disseram que esse bilhete só leva aonde eles querem que você vá. E se você tenta mudar de rota, logo sente o peso do sistema. Dívidas, comparação, culpa, promessas que nunca se cumprem. E o medo de parar, de pensar, de se tornar irrelevante. Essa é a armadilha. O esforço não é o inimigo, mas a forma como ele é direcionado pode ser.
O que Maquiavel nos diria é o seguinte: o verdadeiro soberano não é o que trabalha mais, é o que faz os outros trabalharem para ele, acreditando que é por escolha. Esse é o ápice da manipulação. E é exatamente o que acontece hoje, quando bilhões de pessoas acreditam que sua única forma de ser respeitadas é se matando para entregar resultados que não controlam, dentro de jogos que não criaram, enquanto alimentam sistemas que nem sabem quem comanda. É brutal, mas é preciso olhar. Porque enquanto você se orgulha do seu esforço, alguém está silenciosamente programando a sua rotina. Enquanto você posta sobre produtividade, alguém está ajustando as regras do jogo. Enquanto você conta calorias, likes, horas, metas, alguém está medindo algo muito mais valioso: a sua previsibilidade. Você é facilmente decifrado. Você sempre reage da mesma forma. Você se entrega sem negociar. Você vive para cumprir metas que não questiona? Se sim, então você é funcional. E ser funcional, em um mundo desenhado por poucos para ser operado por muitos, é o mesmo que ser previsível. E previsibilidade é tudo o que um sistema precisa para manter o controle sem parecer autoritário. O controle moderno não é imposto com gritos. É oferecido com recompensas, com status, com reconhecimento, com pequenos elogios que mantêm você preso. Você se torna viciado na validação e nem percebe que perdeu o poder. E esse é o ponto onde a virtude do esforço vira vício, onde o elogio pela sua dedicação se transforma em um laço invisível. Porque o homem que precisa ser reconhecido nunca será livre, e o homem que precisa estar sempre se esforçando para se sentir digno já se esqueceu do que é ser estrategista. É por isso que Maquiavel exaltava o controle da percepção. O líder de verdade não se expõe, não se justifica, não se exaure para parecer bom. Ele entende o que precisa ser visto e o que precisa ser escondido. Ele sabe quando mostrar movimento e quando desaparecer. Ele opera no contraste entre o visível e o oculto. Porque é nesse espaço que o poder real se forma. No silêncio entre os gritos, no vazio entre as ações, na escolha precisa de onde depositar o esforço e onde jamais desperdiçá-lo. O esforço tem seu valor, mas só quando está a serviço de algo maior do que a própria exaustão. Quando você começa a perceber isso, o mundo se mostra diferente. Os discursos motivacionais soam vazios. As promessas de chegar lá se você continuar tentando soam suspeitas. E aquela glorificação romântica do esforço começa a parecer aquilo que sempre foi: uma moldura bonita para um quadro de obediência. Você começa a perceber que a pergunta nunca foi quanto você está se esforçando, mas sim quem está se beneficiando do seu esforço. E quando essa pergunta entra pela primeira vez na sua mente, é quase impossível continuar agindo como antes. Você já se sentiu improdutivo no único momento em que parou para respirar? Já teve aquela sensação de culpa só porque não estava fazendo nada? Esse incômodo não é acidental. Ele foi cultivado em você. Vivemos em uma cultura onde o silêncio é desconfortável, onde a pausa é suspeita, onde o descanso precisa ser justificado como recarga, como se o único valor da pausa fosse te preparar para voltar à corrida. Você não para porque concluiu. Você para porque está colapsando. E isso não é produtividade. É fragilidade disfarçada de disciplina. O mundo te treinou para agir, a pensar em movimento, a decidir com urgência, a resolver tudo agora. Porque o homem que pensa demais atrasa. O homem que observa demais incomoda. O homem que hesita questiona. E o sistema não quer que você questione. Ele quer que você reaja. Reaja à meta. Reaja ao alarme. Reaja à comparação. Reaja ao estímulo. Reaja ao medo de ficar para trás.
Mas Maquiavel entenderia que aquele que está sempre reagindo já perdeu. A ação contínua sem reflexão é a morte da estratégia. É a ilusão do movimento que rouba o controle. E há uma verdade incômoda nisso. Quanto mais você age, menos você pensa. E quanto menos você pensa, mais previsível você se torna. E um homem previsível é o mais fácil de manipular. O excesso de ação é ruído. Um ruído que impede você de ouvir as próprias perguntas. A mente que nunca silencia não se aprofunda. O corpo que nunca para não enxerga longe e a alma que nunca contempla se perde. Há um tipo de homem que sabe disso e outro que nunca vai entender. O primeiro observa o tabuleiro antes de mover uma peça. O segundo já está em seu 10º movimento, sem nem perceber que está jogando o jogo errado. O primeiro se permite a lentidão estratégica. O segundo idolatra a pressa, como se ela fosse sinônimo de importância. Mas a pressa, quase sempre, é disfarce para a falta de direção. Você foi treinado para achar que se estiver sempre em ação, está vencendo. Mas quem pensa assim nunca para avaliar o mapa, nunca questiona o destino, nunca percebe que talvez esteja apenas correndo em círculos. Maquiavel não admiraria o homem mais ocupado da sala. Ele admiraria o mais silencioso, o mais calculado. Aquele cuja inatividade é apenas a tensão antes do golpe. A sociedade moderna chama isso de procrastinação. Mas, para Maquiavel, isso pode ser estratégia, a hesitação deliberada, a demora proposital, o silêncio que precede a força, a pausa que confunde os oponentes enquanto você reorganiza tudo por dentro. Não se trata de preguiça, trata-se de precisão, porque há um segredo que ninguém te contou. O pensamento mais claro não nasce no meio do esforço. Ele nasce no vácuo entre os movimentos, no espaço onde você não está tentando fazer, mas sim enxergar. E aqui está o ponto. O homem que não consegue parar não é disciplinado, é viciado. Viciado em urgência, em relevância, em sensação de progresso, em produtividade vazia. Ele teme o silêncio porque o silêncio mostra aquilo que ele não quer ver, que talvez tudo que ele está construindo não leva a lugar algum. O excesso de ação é fuga, fuga da clareza, porque pensar exige coragem. Coragem para ver que você pode estar no caminho errado. Coragem para perceber que talvez todo o seu esforço seja só uma forma elegante de evitar a verdade. O estrategista não tem medo da pausa. Ele a cultiva. Ele sabe que o barulho cega, mas o silêncio revela. Ele entende que não é o número de ações que vence uma guerra, mas o momento exato de um único movimento. Você pode agir 1000 vezes e ser irrelevante, ou pode agir uma vez e reescrever o jogo. Mas só quem pensa antes de agir tem esse poder. E pensar exige espaço, tempo, vazio, coisas que o mundo vai tentar roubar de você todos os dias. E sabe por quê? Porque uma mente com espaço começa a ver, e uma mente que vê começa a desobedecer. O excesso de ação te faz obediente. A pausa, quando bem utilizada, te torna perigoso. Você já percebeu que os homens mais influentes, mais ricos, mais poderosos têm tempo? Eles não correm. Eles não precisam correr. Porque eles não agem para sobreviver. Eles agem para moldar. Eles operam a partir de um lugar que você ainda está tentando alcançar. A clareza. Enquanto a maioria se afoga em tarefas, eles respiram estratégia. E não é porque são mais capazes. É porque decidiram não se render ao culto da urgência. Eles entenderam que não é agindo mais que você vence, é pensando melhor. E pensar melhor exige que você pare, que você se afaste, que você fique invisível às vezes, que você desapareça da velocidade comum para voltar com precisão rara. É nisso que Maquiavel acreditava, que o príncipe mais temido não é o mais ocupado, é o mais imprevisível.
Aquele que você não sabe o que está planejando, que você não consegue decifrar, que parece ausente, até que se move. E quando se move, é tarde demais para reagir. Esse homem não se expõe em excesso, não explica seus passos, não justifica sua ausência. Ele não está correndo com o rebanho, ele está em silêncio, escolhendo qual parte do rebanho será útil ao seu plano. E esse silêncio, esse controle, só nasce quando você se liberta da ilusão de que agir o tempo inteiro é sinal de força. A verdadeira força é escolher quando agir. É resistir ao impulso. É entender que fazer menos pode ser muito mais poderoso do que tentar fazer tudo. A mente sobrecarregada com tarefas pequenas não tem espaço para grandes ideias. A alma que nunca para observar jamais encontrará seu próprio caminho. Você foi treinado para parecer produtivo, mas o que precisa é se tornar letal. E letalidade não se mede em quantidade de movimento. Se mede em precisão, em invisibilidade, em tempo certo. Maquiavel não escreveria sobre o homem que se orgulha de estar sempre ocupado. Ele escreveria sobre o homem que sabe esperar em silêncio e, no momento exato, age com impacto suficiente para nunca mais precisar repetir o movimento. Esse é o tipo de homem que muda reinos, que vira a história, que transforma o mundo, e você só chega nesse nível quando para de tentar vencer pelo cansaço e começa a dominar pelo cálculo. Existe uma imagem silenciosamente cultivada na mente coletiva: o trabalhador exemplar, aquele que não reclama, que está sempre presente, que se antecipa às tarefas, que cumpre prazos, sorri, aguenta e repete. Todos os dias, sem falhar, sem hesitar. Um exemplo, dizem, um orgulho da organização, um ativo valioso. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer: valioso para quem? Porque o mesmo comportamento que parece virtude pode ser, na prática, a senha da dominação. Maquiavel sabia disso. Ele não se interessava apenas pelo que era visto, mas pelo que estava por trás. Pela natureza humana que se escondia sob as aparências. E entre as camadas que ele mais estudava, havia uma que hoje se manifesta de forma quase perfeita: a psicologia do obediente. O obediente não é forçado a se submeter. Ele deseja se submeter. Ele encontra um estranho conforto na previsibilidade, na rotina, no esforço contínuo. Ele acredita que sua lealdade o protegerá, que sua dedicação será notada, que mais cedo ou mais tarde a recompensa virá. E por acreditar nisso, ele se torna inofensivo. Ele se transforma em alguém que pode ser explorado sem resistência, manipulado sem perceber, direcionado sem questionar. A obediência cega não exige algemas, só exige cansaço. Porque um homem exausto não resiste. Ele cumpre, ele aceita, ele sobrevive. E esse é o segredo. O trabalhador mais obediente é, muitas vezes, o mais explorado. Não por maldade, mas por engenharia. A lógica é simples e brutal. Quanto mais você trabalha sem questionar, mais fácil é para alguém dirigir sua energia para onde for mais conveniente. Para eles, não para você. Você se torna previsível, acorda no mesmo horário, toma as mesmas decisões, executa as mesmas tarefas, se orgulha das mesmas métricas, reage às mesmas ameaças. E quando alguma variável muda, você sente medo. O obediente não gosta de mudanças. Ele precisa da rotina para se sentir seguro. Ele prefere um caminho duro, mas conhecido, do que um caminho incerto que exige pensamento autônomo. Porque pensar exige responsabilidade, e a obediência oferece alívio. Se tudo der errado, foi só porque eu fiz o que mandaram. Mas Maquiavel nunca respeitou essa mentalidade. Para ele, um líder não pode ser inofensivo. Um homem que deseja ascender, que busca influência, que quer moldar seu próprio destino, não pode ser previsível. A previsibilidade
é o fim do poder. E é exatamente por isso que o esforço contínuo, quando não é estratégico, te enfraquece. Porque ele te torna legível, visível, esperado. Você não surpreende ninguém. E quem não surpreende, não domina. Pense bem, quem mais assusta uma sala é o homem que fala o tempo todo, mostra tudo o que está fazendo, tenta provar seu valor a cada instante? Ou é aquele que observa em silêncio, age pouco, mas quando se move, tudo muda? O esforçado precisa de palco, precisa de aplauso, precisa de validação constante, porque no fundo ele está pedindo permissão para continuar. O estrategista, por outro lado, opera em silêncio. Ele não age para agradar, ele não busca confirmação, ele não precisa ser lembrado todos os dias, porque quando aparece é impossível ignorá-lo. O obediente vive em função do olhar alheio. Sua energia depende da aprovação externa. E esse é o motivo pelo qual ele é, sem perceber, uma peça fácil de manipular. Basta alterar o feedback, tirar o reconhecimento, mudar as regras, cortar os elogios, e ele se quebra, porque ele construiu sua identidade não em cima da consciência, mas em cima da aceitação. É aqui que entra o maior risco. O homem que precisa ser aceito jamais será temido. E se ele não é temido, ele não é respeitado. Pode ser querido, pode ser elogiado, mas poder ele nunca terá. Você quer ser lembrado como confiável? Ou você quer ser lembrado como inegável? O confiável nunca ameaça. Ele é o funcionário ideal. A engrenagem perfeita. Ele faz tudo certo, mas nunca muda nada. Nunca quebra o ciclo. Nunca impõe uma nova direção. Já o homem que é inegável, esse não se curva para agradar. Ele sabe o que quer. Ele sabe onde está. E principalmente sabe o que não está mais disposto a aceitar. A psicologia do obediente se alimenta da esperança de ser notado. Mas a mente do estrategista se alimenta da clareza. Ele não espera ser escolhido. Ele escolhe onde vai estar, com quem vai falar e quando vai agir. Maquiavel diria que o poder não é para o homem que suporta mais, mas para o homem que sabe onde cortar, que sabe quando parar, que tem coragem de quebrar um padrão, mesmo que isso o torne desconfortável, mesmo que ele perca os aplausos. Porque quem tem medo de perder reconhecimento já entregou o controle. O esforço cego o torna dócil. O esforço cego o torna dependente. E aos poucos, você vai acreditando que está avançando, quando na verdade está apenas se tornando mais útil. E aqui está uma verdade difícil de encarar. O homem que é apenas útil nunca será indispensável. Ser útil te dá estabilidade, mas te tira o poder. Porque utilidade é mensurável, é comparável, é substituível. Mas visão não pode ser copiada. A maioria dos homens se mata para ser útil, esperando que um dia alguém perceba seu valor. O estrategista, em silêncio, desenvolve uma visão que o torna insubstituível. Porque só ele enxerga o que enxerga, só ele constrói como constrói, só ele entende o jogo como entende. É por isso que Maquiavel exaltava a percepção, porque ela é a raiz da autonomia. E um homem autônomo, que pensa com clareza, que age com precisão, que não está à venda por aplausos, esse homem não serve ao sistema. Ele altera o sistema. O obediente não faz perguntas. O estrategista é uma pergunta viva. Ele incomoda pelo simples fato de não se encaixar, de não se expor, de não pedir nada. E é aí que ele se torna perigoso. Enquanto o esforçado é previsível, o estrategista é enigmático. Enquanto o obediente depende de regras, o estrategista cria exceções. Enquanto o primeiro serve, o segundo observa e escolhe quando intervir. Você quer mesmo ser o trabalhador modelo? A referência da sala, a peça confiável,
Ou quer se tornar o tipo de homem que, mesmo ausente, muda o clima do ambiente só de ser lembrado? A escolha parece moral, mas é estratégica. E você não pode ser os dois. O mundo não respeita o homem que é 100% obediente. Ele se aproveita dele, mas teme aquele que, mesmo em silêncio, sabe o que está fazendo. Que mesmo agindo pouco, tem mais impacto do que 1000 homens tentando provar seu valor. Esse é o homem que Maquiavel estudaria. Esse é o homem que não precisa de esforço constante, porque já entendeu que o verdadeiro poder não está no suor. Está na ausência que pesa mais do que a presença dos outros. Existe um tipo de homem que não precisa se explicar. Ele entra em uma sala e muda o ritmo das conversas, mesmo sem dizer uma palavra. Não porque grita mais alto, nem porque carrega títulos, mas porque carrega algo mais raro: presença sem exposição. Esse é o homem que não compete no mesmo jogo dos outros. Enquanto todos correm atrás de validação, ele permanece imóvel. Enquanto os demais se afogam em metas, entregas, postagens, reuniões, ele observa, silencioso, lúcido, letal. Esse é o arquétipo do estrategista invisível. E talvez seja a figura mais perigosa que Maquiavel jamais descreveu, mesmo sem nomeá-lo. Porque o verdadeiro estrategista não se anuncia. Ele não se apresenta. Ele deixa que o ambiente o perceba aos poucos, em camadas. Ele não precisa ser lembrado todos os dias, porque quando atua, a memória do impacto se prolonga por semanas, anos, às vezes gerações. Enquanto o trabalhador esforçado exibe seu empenho como escudo, orgulhoso das horas que investe, das tarefas que completa, dos sacrifícios que faz, o estrategista afia seu pensamento na escuridão. Ele não compartilha sua rotina. Ele compartilha resultados. E nem sempre imediatamente. Porque ele sabe que impacto real não precisa ser exibido. Ele apenas acontece. E ninguém consegue ignorar. O estrategista invisível entendeu uma verdade que poucos suportam. Visibilidade constante é fraqueza disfarçada de relevância. Quanto mais previsível você é, menos poder você tem. Quanto mais você fala, mais você se revela. Quanto mais você se mostra, mais fácil é mapear seus passos, suas intenções, suas fraquezas. E no jogo do poder, tudo que é mapeável é manipulável. Maquiavel alertava: a natureza dos homens faz com que eles respeitem mais quem os engana do que quem os confronta. E o maior engano que um estrategista pode oferecer é parecer ausente, quando na verdade está presente em tudo. É não parecer ameaça, quando já redesenhou o campo. É não levantar a voz, porque não precisa. A própria existência dele desorganiza as certezas alheias. Ele não é o general gritando ordens. Ele é o arquiteto silencioso que desenhou o campo de batalha semanas antes do conflito começar. Ele pensa antes de pensar. Age antes de ser visto. E quando se move, é definitivo. Esse homem não depende de rotina para se sentir produtivo. Não depende de cronograma para se sentir relevante. Ele não acorda cedo para postar progresso. Ele acorda cedo para decidir o que merece sua atenção. Porque ele não foi programado para servir à urgência. Foi treinado para dominá-la. E é isso que o torna uma ameaça para qualquer estrutura baseada em esforço cego. Porque ele quebra o padrão. Ele não se cansa tentando provar valor. Ele constrói valor no silêncio. Ele sabe que, em um mundo saturado de pessoas tentando ser notadas, o verdadeiro poder está em ser o único que pode desaparecer. E ainda assim, controlar. Esse homem não corre atrás de oportunidades, ele cria as suas. Porque ele entendeu algo brutal. Quem precisa ser aceito está sempre vulnerável. Quem cria a regra nunca espera permissão. O estrategista invisível raramente fala sobre seus planos, porque ele entendeu que falar sobre um plano é convidar resistência. Intenção declarada é sempre um alvo.
e todo alvo é uma abertura para o contra-ataque. Por isso, ele opera como um fantasma. Seus objetivos são invisíveis até o momento em que se tornam inevitáveis. Você já viu isso na história? Os maiores líderes, os maiores conquistadores, os maiores pensadores, não eram os que mais falavam. Eram os que sabiam quando falar, e principalmente quando calar. Eles sabiam que o silêncio cria mais tensão do que qualquer discurso, que a ausência planejada tem mais peso do que a presença constante, que a escassez é uma forma de autoridade. Quem está sempre disponível é sempre descartável, mas quem se torna raro, se torna sagrado. É exatamente isso que o estrategista invisível domina: a arte da escassez, a maestria da ausência. Ele não é aquele que está o tempo todo se movimentando. É aquele que está o tempo todo escolhendo quando não se mover. Porque ele sabe que o verdadeiro impacto não está em quantas vezes você age, mas em qual momento você decide agir. Um movimento errado pode destruir sua vantagem. Um movimento precoce pode entregar sua intenção. Um movimento barulhento pode te transformar em alvo. Mas um movimento preciso muda o jogo inteiro. Esse é o tipo de poder que não pode ser rastreado. Ele não aparece em relatórios, não se mede em performance trimestral, não se encaixa em pitch de venda, porque ele é uma força silenciosa que se acumula até o dia em que precisa ser usada. E quando é usada, ninguém entende de onde veio. Esse é o trunfo do estrategista. Ele planta no escuro, e quando colhe, já é tarde para o inimigo reagir. Maquiavel respeitaria esse homem. Ele não precisa ser temido por sua força, mas por sua incerteza. Porque o que não se entende, não se controla. E o que não se controla, aterroriza. Esse é o motivo pelo qual a maioria nunca chegará nesse lugar. Porque isso exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. Sacrificar a necessidade de aplauso, a ânsia de ser visto, o impulso de ser validado, o desejo infantil de ser compreendido por todos. O estrategista invisível não busca simpatia, ele busca poder. E para isso, ele está disposto a se tornar incompreensível, se for necessário. Está disposto a ser julgado, ignorado, até mesmo subestimado, porque ele sabe que tudo isso constrói a melhor armadura, o mistério. A previsibilidade te faz vulnerável, a invisibilidade te faz intocável. Esse é o homem que não depende do esforço para provar seu valor. Porque ele entendeu que o mundo não recompensa quem faz mais. Ele recompensa quem muda o cenário, quem altera o fluxo, quem move uma única peça e faz todas as outras entrarem em colapso. Você pode continuar sendo o homem que corre, ou pode se tornar o homem que desaparece, e só reaparece quando for tarde demais para alguém impedir seu avanço. Porque o verdadeiro estrategista não participa da corrida. Ele está em outro tabuleiro. E quando aparece, é apenas para mostrar que o jogo já foi decidido, muito antes de começarem a jogar. Você diz que está cansado. Mas a pergunta real não é o quanto você está cansado. É, de que exatamente você está fugindo ao se manter sempre cansado? Porque existe um tipo de cansaço que não vem do esforço, mas da negação. Negação de um desconforto que insiste em ser ignorado. De uma pergunta que você não quer responder. De uma verdade que, se for aceita, exige mudança. Você corre, você se doa, você entrega tudo. Mas nunca para perguntar: por quê? Por que você continua se matando por metas que não decidiu? Por que sua produtividade virou identidade? Por que sua mente colapsa quando o corpo tenta parar? A resposta é mais profunda do que parece e mais perigosa do que você gostaria de admitir. Você não está apenas cansado, você está viciado na fuga que o cansaço proporciona. Porque enquanto estiver exausto, você tem desculpa para não pensar. Você pode dizer: não tenho tempo agora,
Depois eu vejo isso. E esse isso é sempre o mesmo: a insatisfação, a angústia, a sensação de que tudo isso talvez não leve a nada. Mas pensar nisso exige coragem. Pensar nisso exige parar. E parar, como você foi ensinado, é fracassar. Você foi condicionado a acreditar que descanso é ameaça, que pausa é preguiça, que silêncio é fracasso. E por isso, vive preso em um ciclo que parece disciplina, mas é autotraição disfarçada de comprometimento. Maquiavel alertava sobre isso em outro tom. Ele dizia que o homem que não conhece a si mesmo será conduzido pelos outros. E o que é o esforço cego se não isso? Uma conduta fabricada por fora, mas aceita por dentro. Um plano que você segue, mas que nunca foi seu. A verdade: você não está sendo disciplinado. Está se traindo. Todos os dias, se traindo ao repetir uma rotina que já perdeu o sentido. Se traindo ao fingir que sua exaustão é sinal de força. Se traindo ao dizer, vai passar, quando no fundo sabe que não vai porque você não está se movendo, está girando. A autotraição é silenciosa. Ela não grita, ela não avisa, ela só acumula, ela pesa. Ela adormece a sua lucidez com pequenas recompensas que mantêm você preso. Um elogio, uma promoção, estamos contando com você. E você sorri, agradece e volta para a esteira. Não porque é fraco, mas porque se acostumou a ser forte demais para admitir que está perdido. O mundo aplaude sua força, mas Maquiavel diria: força sem lucidez é apenas brutalidade dirigida por outra mente. E a pergunta volta: você está lutando ou apenas seguindo ordens que foram decoradas como virtude? Talvez, no fundo, você tenha medo do que vai encontrar se parar. Medo de olhar para dentro e perceber que se doou tanto, se curvou tanto, se entregou tanto, que não sabe mais onde você termina e onde o sistema começa. E tudo bem sentir isso. É o início da liberdade. Porque só um homem lúcido consegue encarar a si mesmo como parte do problema e ainda assim decidir ser a solução. Você não precisa de mais esforço, precisa de mais clareza. E clareza só nasce quando você remove o ruído, quando você desliga a máquina, quando você para de agir por obrigação e começa a agir por decisão. Enquanto o esforço for o seu escudo, a clareza será a sua ameaça. Mas no dia em que você largar esse escudo e olhar com honestidade para o que está por trás da sua dedicação cega, você verá algo brutalmente libertador. Você não precisa fazer mais. Você precisa escolher melhor. Menos tarefas, mais intenção. Menos pressa, mais direção. Menos obediência, mais inteligência. Você foi treinado para resistir, mas não para selecionar. Treinado para aguentar, mas não para recusar. E essa é a chave que muda tudo. A clareza não exige esforço, ela exige ruptura. Ruptura com o personagem que você construiu para sobreviver. Ruptura com o orgulho de aguentar tudo. Ruptura com a ilusão de que, se continuar se doando, será escolhido. Maquiavel entenderia: ninguém escolhe o submisso para governar. Ninguém entrega o cetro ao mais cansado. O cetro é tomado pelo homem que entendeu que, enquanto os outros estão correndo, ele pode parar, observar e reorganizar o campo. A clareza é esse ponto. Esse momento onde você percebe que está cansado, não pelo peso do trabalho, mas pela ausência de intenção. Você se doa, mas não decide. Você age, mas não comanda. Você entrega, mas nunca exige. E dia após dia, isso corrói sua visão de si mesmo. Você começa a confundir esforço com valor, exaustão com identidade, produtividade com propósito. E quanto mais isso acontece, mais a sua verdade desaparece. Até que chega ao ponto em que você não sabe mais o que está tentando alcançar. Só sabe que precisa continuar correndo, porque parar
significaria encarar o vazio. O vazio deixado por anos de movimento sem escolha. Mas esse vazio não é o fim, é o início. O lugar onde você finalmente pode perguntar: o que é que eu quero construir? E o que estou apenas obedecendo? A clareza é incômoda, mas também é cura. Ela não te exalta, ela te revela. E um homem revelado, sem máscara, sem vício, sem auto-engano, se torna a coisa mais perigosa que existe, imprevisível. Porque o homem lúcido pode até continuar se movendo, mas agora ele move diferente. Ele move com direção, com cálculo, com limite. Ele não serve mais, ele negocia, ele não se entrega, ele lidera. Ele não precisa de ordem, ele tem plano. E nesse momento, ele para de correr e começa a jogar. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Quando o esforço deixa de ser uma muleta e passa a ser uma ferramenta. Quando o movimento não é mais fuga, mas ofensiva. Quando a clareza substitui o cansaço e o homem finalmente abandona a obediência como forma de existir. É aqui que o ciclo da autotraição termina. E começa o ciclo da escolha consciente, da presença deliberada, da ação que tem um porquê tão claro que não precisa mais de aplauso. Maquiavel sabia que o homem que age sem se observar será sempre útil para outro que o observa sem agir. A escolha está diante de você. Continuar cansado, confundindo isso com progresso. Ou começar claro e tornar-se finalmente perigoso. Até aqui, você entendeu o que não funciona. O esforço cego, a obediência celebrada, o movimento sem intenção, a dedicação que esconde fuga. Mas agora é hora de virar a chave. Porque se o esforço te fez previsível, a alavancagem te torna inevitável. E é aqui que o servo vira soberano. Maquiavel sabia: o príncipe não governa por ser o mais forte, mas por saber onde agir para que os outros façam o trabalho por ele. O soberano não se exaure. Ele entende o jogo. Ele observa os sistemas e encontra os pontos de pressão. Aqueles pontos invisíveis que, quando tocados com precisão, mudam tudo com quase nenhum esforço. Isso é alavancagem. Não é força, é vantagem. É o poder de mover o mundo com o mínimo de movimento. Porque você entendeu onde está a dobradiça secreta. E se você quer subir, sem depender de sorte, de caridade, de ser escolhido, é isso que precisa desenvolver. Você pode passar a vida inteira se matando para subir a escada. Ou pode descobrir como redesenhar o prédio. Porque o homem que entendeu o conceito de alavancagem não precisa correr. Ele constrói mecanismos que correm por ele. Ele não tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele posiciona ativos, pessoas, ideias e sistemas para multiplicarem o seu impacto, mesmo quando ele está em silêncio. Esse é o segredo que ninguém ensina nas escolas. Porque se todo mundo souber disso, quem vai continuar carregando o peso? Quem vai continuar achando que só merece subir se sangrar por cada degrau? Quem vai continuar se sentindo moralmente obrigado a sacrificar a própria saúde, o próprio tempo, a própria lucidez, em troca de aprovação? A alavancagem quebra esse ciclo. Ela te tira da lógica da troca direta, onde uma hora de trabalho vale uma hora de recompensa, e te coloca em outro patamar, onde uma decisão certa vale por 1000 ações. A mente treinada na obediência não entende isso. Ela ainda acredita que tudo que não dói, não vale, que tudo que não cansa não merece aplauso, mas o estrategista entende. A força está em fazer menos com mais impacto, não porque você é preguiçoso, mas porque você é deliberado. O homem de alavancagem não quer ser admirado pelo quanto faz, quer ser respeitado pelo que muda, e é exatamente por isso que ele assusta. Enquanto todos estão ocupados tentando se destacar pela quantidade de esforço, ele avança pelas brechas invisíveis que ninguém percebe. Ele observa onde todos estão se matando e pergunta:
Como posso construir um sistema que use esse esforço a meu favor, sem eu mesmo precisar sangrar? Essa pergunta pode parecer cruel, mas ela não é cruel. Ela é soberana. Ela é a pergunta que muda o jogo. Porque é a pergunta que só pode ser feita por quem parou de querer provar valor e começou a construir poder. Alavancagem é isso, o poder de multiplicar sem se exaurir. O domínio sobre o tempo, sobre a percepção, sobre a atenção dos outros. É a arte de fazer sua presença continuar operando, mesmo quando você está ausente. E o mais poderoso nisso é que quase ninguém percebe quando ela está sendo usada. Porque a alavancagem não grita, ela age em silêncio. Ela está por trás dos discursos, dos algoritmos, das estruturas que você segue sem perceber. Ela te influencia enquanto você pensa que está decidindo. E é isso que você precisa aprender a construir. Sistemas, narrativas, recursos, influência. Isso é alavancagem aplicada. É você deixar de ser apenas um corpo que produz e começar a ser uma mente que organiza. É você sair do operacional e entrar no arquitetural. Porque todo império precisa de servos, mas só sobrevive por causa do arquiteto. E Maquiavel sabia, o arquiteto pode ser silencioso, pode ser invisível, mas é sempre o mais perigoso. Porque no fim, é ele quem decide o que será construído e o que será destruído. Enquanto o servo espera instruções, o soberano constrói realidades. Enquanto o servo se orgulha do quanto aguenta, o soberano observa e escolhe onde tocar para derrubar a estrutura inteira. Esse é o homem que sobe sem permissão. Porque ele não joga o mesmo jogo. Ele inventa o próximo. E você só se torna esse homem no momento em que para de lutar por esforço e começa a acumular alavancagem. Esse é o momento onde o servo morre e o soberano nasce. E talvez no fundo você já esteja nesse ponto. O ponto em que a exaustão perdeu o sentido. Em que os aplausos soam vazios. Em que o reconhecimento já não é suficiente. O ponto em que você entende que não quer ser apenas admirado. Você quer ser lembrado. Você quer ser indiscutível. E para isso você vai precisar desaparecer um pouco. Parar de gritar. Parar de provar. Parar de seguir. Parar de se justificar. Você vai precisar construir em silêncio. Treinar no escuro. Observar em vez de reagir. Se mover uma vez e nunca mais precisar repetir. Esse é o caminho da alavancagem. E o mundo nunca vai te dar esse poder. Você vai ter que tomá-lo, não com força bruta, mas com visão, com contenção, com maestria. Você nasceu servo, mas pode morrer soberano, se tiver coragem de sair do barulho e começar a operar na sombra. Porque quem domina o invisível nunca mais será comandado pelo visível. Se esse vídeo te fez enxergar o jogo de outro jeito, então não desapareça agora. Deixe o like. Se inscreva. E principalmente, comente aqui embaixo o que essa mensagem ativou em você. Escreva com clareza. Mostre que você está entre os poucos que pensam e não só obedecem. E se você quer continuar afiando a mente com a filosofia real de Maquiavel, aquela que não está nos livros escolares, assista os outros vídeos do canal. Cada um é uma arma. Cada palavra, uma lâmina. E juntos eles formam a mentalidade que transforma o servo em estrategista e o estrategista em soberano. Nos vemos no próximo movimento.